Olá a todos, espero que estejam todos bem. Professor Celso novamente aqui, tá? Um prazer estar conversando com todos vocês. E hoje o nosso assunto será sobre a independência da América Espanhola, tá? É um assunto interessante. Obviamente, a gente vai conseguir falar sobre tudo, né, que vai acontecer nesse cenário, mas são pequenos temas que a gente vai juntando aí para poder aprender um pouquinho mais a respeito disso, tá? Vale lembrar o seguinte, tá? É importante a gente entender isso. Quando a gente fala no processo de independência, no caso da América Espanhola e da América Portuguesa, né, que nós tivemos no último bate-papo nosso, que foi a independência do Brasil, há a ideia de se manter as coisas como são para aqueles que são a elite do local, tá? Isso será uma constante também na independência da América Espanhola, tá? Então, para que a gente possa entender isso, vamos fazer da seguinte forma, tá? Vamos pensar, então, na Europa, tá bom? Na Europa, a gente está ali, comecinho do século XIX, por volta de 1804, e a França terá um imperador, né? A Revolução Francesa, ela não vai funcionar muito bem, infelizmente, né? Ela vai se encerrar praticamente em 1799, tá? Serão ali 10 anos de Revolução Francesa, logo depois começa a chamada Era Napoleônica. Então, em 1804, se não me falha a memória, Napoleão Bonaparte ele é coroado imperador francês, tá? E a partir daí ele vai começar um processo de anexação de território, justamente para poder colocar o seu modo de governar nesses outros territórios. E a Espanha será uma das vítimas, tá? O rei espanhol Fernando VII, ele será retirado do trono por Napoleão Bonaparte, né? Napoleão Bonaparte invade a Espanha, tira Fernando VII do trono e coloca o irmão, né, de Napoleão. O irmão de Napoleão era o José Bonaparte, então ele passa a ser ali o governante da região. Essa notícia chega, tá, aos vice-reinos e capitanias gerais, que era a forma como as colônias espanholas se dividiam, né? Só para a gente poder entender. Vice-reino era o local de administração geral ali da região, tá? E protegendo o vice-reino havia a capitania geral. Então, a capitania geral era estrategicamente ali num território que garantisse a proteção do vice-reino, e o vice-reino era o local principal da exploração espanhola, de onde tirava toda a riqueza que a Espanha adquiria, tá? Então, nós teremos vários tipos de situações, porque cada região vai ter uma característica distinta, mas quando a gente fala de relação social, tem que entender o seguinte: a divisão social na América Espanhola ela era rígida também, tá? Havia os chapetones, ou peninsulares, tá? Que eram espanhóis que exerciam cargos de administração nas colônias, tá? E nós teremos também os criollos, tá? Se escreve com dois L's, escreve crioulo com dois L's, mas a pronúncia é criollo, tá? E esses criollos serão uma classe composta por filhos de espanhóis que nasceram na América, que também fazem parte de uma elite, porém eles têm cargos menores, tá? Eles vão ficar restritos ali aos chamados cabildos, que seria uma espécie de câmara municipal. Então eles tinham poder, mas era um poder muito restrito. Quem exercia o poder de fato era o chapetone ou peninsular, como vai chamar. Havia também uma parcela significativa da população que era composta por mestiços, indígenas e escravizados. Obviamente, uma parcela extremamente pobre da sociedade que era ali, da sociedade colonial da época, tá? Então, quando a gente vai falar desse tipo de situação, é de se imaginar o seguinte: bom, uma hora ou outra, alguma coisa ia acontecer que causaria ali esse burburinho. E foi justamente a retirada do rei Fernando VII, tá? Com a saída do rei Fernando VII, começarão a agir as chamadas juntas governativas. A função da junta governativa era justamente cuidar das colônias, ainda sem a presença do rei. E vão surgir pensamentos relacionados a isso, né? Vai ter um pensamento de gente que vai ser fiel ao rei Fernando VII, querendo o retorno dele ao trono para que as coisas voltassem ao normal. Vai haver um grupo
que vai ser favorável às juntas governativas, porém, com o Fernando VII reinando, e já vai ter um terceiro grupo que, querendo ou não, ele não vai querer saber de rei Fernando VII, muito menos de junta governativa, ele quer saber de uma república, tá? Já tem esse pensamento mais republicano, vamos dizer assim, tá? Obviamente, ideais iluministas farão parte desse pensamento, porque esse grande pensamento vai fazer parte principalmente da elite. Não que as outras classes populares, as classes mais baixas da sociedade, não quisessem também, não tivessem esse desejo. Era natural esse desejo, dependendo da situação, sabendo que você tem um explorador a milhares de quilômetros de distância, não é uma coisa muito boa, até porque ele é um explorador. Só que também vai ter um problema, né? Estamos trocando de um explorador que estava a milhares de quilômetros de distância e vai acabar tendo outro que está ali perto da sua casa. Então, nesse caso, infelizmente, a realidade não será muito distinta da realidade que já se mostra ali para o pessoal, tá? Então, como eu falei para vocês, né, a luta pela independência, né, elas vão começar justamente na era napoleônica, tá? E aí nós teremos personagens importantes que serão chamados por nós de os libertadores da América, né? Inclusive o campeonato que existe aí é justamente em homenagem a esses personagens, tá? Nós teremos dois personagens importantes, tá? Primeiro deles é Simão Bolívar, tá? Simão Bolívar, crioulo, tá? Crioulo, perdão, né? Falar o termo correto em espanhol, crioulo com educação europeia, e também José de San Martín, crioulo com educação europeia. Quando eles retornam para a colônia, vêm, obviamente, com ideais voltados à ideia de criar um pensamento de liberdade no sentido de independência, então eles vão ajudar a fomentar movimentos revolucionários em cada parte das colônias espanholas para poder atingir o objetivo que é, nesse caso, a independência, tá? Então, havia, nesse sentido, também o ideal chamado de panamericanismo, principalmente por parte de Simão Bolívar. A ideia dele era a seguinte, né? Criar um grande país de língua espanhola, que seria apenas o maior país do mundo à época, mas o próprio Simão Bolívar sabia que isso seria algo quase que impossível, mas a ideia surgiu, a ideia do panamericanismo, de unir todos, né, que falam a mesma língua, têm a mesma religião, e ainda que possuam costumes diferentes, podem participar desse ideal de grande república de língua espanhola. José de San Martín vai pensar a mesma coisa, mas a diferença é que José de San Martín ele já pensa numa monarquia, né? Nesse caso, com um monarca não nativo da América, mas um monarca europeu, tá? E vale a pena lembrar, né? Eu já falei para vários dos meus colegas alunos, né? O pessoal lá da escola, que a Europa adora esse negócio de monarquia, tá? Nós temos monarquia na Espanha, monarquia na Suécia, monarquia no Reino Unido, monarquia, se eu não me engano, na Dinamarca. Então, eles adoram essa coisa, né, de rei, de nobre. Para eles é muito legal. Eles não se importam, nesse caso, em sustentá-los com os impostos que são cobrados, tá? Então, a gente pode falar que houve, nesse momento, tá, alguns movimentos que tiveram um caráter um pouco mais popular, tá? Obviamente, esses movimentos mais populares, eles serão rapidamente estrangulados, eliminados, tá? E a gente vai ter, nesse caso dos criolhos, uma adesão um pouco maior, justamente porque vão fazer parte dessa chamada elite, tá? A elite local. Então, a elite local ela vai, de certa forma, controlar a região e ela vai querer tomar conta, né, do país, desses novos países que vão surgir, tá? Então, a partir, digamos assim, da segunda década, perdão, do século XIX, né, final da primeira, início da segunda década do século XIX, começarão a pipocar independências, né? A gente vai ter a da Argentina em 1816, a do México em 1821, obviamente com seus vice-reinos, né? O vice-reino do Rio da Prata vai dar origem ao Paraguai, ao Uruguai, independente em 1828, né, porque também conseguiu independência perante o Brasil e a Argentina, o surgimento da própria Argentina, como eu falei, né, Argentina, Uruguai, Paraguai. Nós teremos ali no vice-reino do Peru o surgimento da Bolívia,
tá? Também no vice-reino do Rio da Prata, se não me falha a memória, o surgimento do Chile. No vice-reino de Nova Espanha, a gente vai ter ali, surgir o México enquanto país, tá? No vice-reino de Nova Granada, será Colômbia, Venezuela e Guiana, tá? Depois vai ser controlada ali pelos ingleses, né? Que as Guianas, elas são uma inglesa, outra holandesa e a outra francesa. Depois vão conseguir as suas independências. A Guiana Francesa, ela não é mais colônia, ela faz parte do território francês, tá? Então quem nasce lá na Guiana Francesa é francês e gasta em euro, tá? Então só a pequena curiosidade, tá? Nós tivemos um personagem interessante, principalmente na luta pela independência no vice-reino do Peru, né? Do Tupac Amaru II. Tá? O Tupac Amaru II, ele era descendente do imperador Inca Tupac Amaru, tá? Óbvio que esse não era o nome dele, Tupac Amaru II, né? Era José Gabriel Condorcanqui, tá? Esse era o nome dele, né? O José Gabriel Condorcanqui, justamente por ter essa origem de uma nobreza que antes era a dominadora da região, né? O Império Inca, durante um bom tempo ficou lá até a chegada de Francisco Pizarro, quando acaba, infelizmente para os incas, né, eles acabam sendo ali massacrados e colocados ali para realizar atividades diversas, né? Ele vai reclamar principalmente do chamado trabalho compulsório que existia, que era a mita, tá? A mita era justamente o que fazia com que as colônias espanholas não precisassem tanto, pelo menos as colônias espanholas do continente, não precisassem tanto do trabalho escravizado, do preto sequestrado no continente africano, porque a mita era uma atividade já realizada pelo indígena, que agora só mudou o chefe, né? Antes era o imperador, agora é o espanhol. E, obviamente, Tupac Amaru II ele vai reclamar a respeito disso, né? Ele vai iniciar uma rebelião contra o domínio espanhol, obviamente ele vai conseguir mais algumas pessoas a favor, porém, né, foi duramente combatido pela metrópole, tá? Graças à ação dos peninsulares, né, dos chapetones, e provavelmente da elite crioula, tá? Da crioudia, perdão, até que ele será capturado e depois ele será, infelizmente, executado, tá? Nós vamos ter também um movimento importante, que é o movimento comuneiro, tá? No vice-reino de Nova Granada, que vai dar origem à Colômbia, Venezuela e tudo mais, tá? Isso vai acontecer lá pela década de 1780, então anterior ao processo de independência, tá? Havia uma revolta anticolonial muito forte, não, um desejo de revolta anticolonial muito forte, e vai estourar essa rebelião, tá? Justamente por conta das altas taxas que serão cobradas e também daquilo que a gente fala com relação, digamos assim, a um grupo que vai acabar se sentindo privilegiado por uma parte, né, e não privilegiado da outra, né? Porque, querendo ou não, o comércio ele era rigidamente controlado pela coroa espanhola, tá? E isso acabava, de certa forma, atrapalhando os lucros de algumas pessoas que, assim, ganhavam a sua vida, tá? Então, esse movimento também vai ter grupos sociais, tá? Com relação, assim, a lideranças de pequenos agricultores e comerciantes, tá? Que serão, de certa forma, apoiados por crioulos e por nativos. Obviamente, há um interesse crioulo, nesse caso, de participar desse processo, porque, querendo ou não, pensa-se na ideia da divisão, tá? Também foi fortemente combatido e, nesse caso, os líderes também foram executados, tá? De fato mesmo, a gente só pode colocar com os libertadores da América que eu citei, né? O Simão Bolívar, tá? E o José de San Martins, tá? Então, as elites locais, elas serão as responsáveis por esses processos de independência, e a Inglaterra vai ter uma participação também, porque, querendo ou não, a Inglaterra ela vai, de certa forma, fomentar nas elites, dentro das elites, a ideia de separação, tá? Então, Simão Bolívar desejava uma grande nação, ele sabia da impossibilidade disso, e, obviamente, a Inglaterra vai participar daquele famoso projeto Dividir para Conquistar, né? Afinal de contas, são apenas negócios para a Inglaterra, e a Inglaterra vai fazer isso com maestria, tá? O assunto é esse, é simples, tá? É só para a gente relembrar como é que aconteceu esse processo de independência, tá? Mas vale lembrar o seguinte, tá bom? Bolívar e José de San Martín
ainda que eles fossem da elite, ainda que era para manter a elite no poder, nesse caso uma elite nativa, né, uma elite já americana, o ideal de liberdade, ele é, sim, importante, tá? O ideal de liberdade, ele tem que ser levado em consideração. Infelizmente, esses processos de libertação das colônias, dos seus exploradores, né, dos seus colonizadores, ele não será um projeto de participação popular, tá? Não teremos a participação do povo nesses projetos, assim como foi na independência do Brasil, tá? Também será na independência da América Espanhola e o surgimento aí de diversos países de língua espanhola no continente americano. Infelizmente, será exclusivamente elitista, tá? E isso se prova ainda hoje, né, por conta de que a independência dessas regiões, né, o surgimento desses países, não promoveu o crescimento econômico, muito menos uma estabilidade política que garantisse, assim, que o restante da população, né, as massas populares, né, digamos assim, os criadores da riqueza da elite pudessem, de certa forma, dizer assim, puxa vida, que legal, né? Eu estou num país em que eu tenho liberdade, eu posso, né, viver bem. Sobrevivem, assim como acontece praticamente em toda a América Espanhola, tá? Infelizmente, nós temos países aí com inúmeras instabilidades econômicas, instabilidades políticas, tá? Isso vai acontecer durante o tempo, que é um assunto que a gente vai conversar bastante na medida em que as aulas forem rolando, tá? No momento é só, o assunto era esse, era bem rápido, bem simples, tá? Para os meus alunos, caso tenham alguma dúvida, fiquem à vontade para perguntar aí nos comentários. Para quem não é meu aluno, fique à vontade para fazer qualquer observação aí nos comentários. Peço a você que não se inscreveu ainda, que considere se inscrever, ficarei muito grato se eu puder contar com a sua inscrição. Ative o famoso sininho das notificações e estamos aí, né? Vamos tentar esse projeto, eu espero que dê certo, né? Eu estou ainda aprendendo a participar diante de uma câmera, tá? Digamos assim que eu estou iniciando nesse processo de youtuber, meus alunos até brincaram bastante com isso, e eles sempre falam para eu pedir, né, para eu falar a seguinte frase, né, curta, compartilha e, e deixe seu like aí, né, ou curta, né, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal, tá? Brinquei com os meus alunos, né, que eu espero chegar a 1 milhão de inscritos muito rápido, obviamente isso não vai acontecer tão cedo, nem pretendo, né, meu ideal é apenas trazer conhecimento para vocês, porque o conhecimento, ele liberta, o conhecimento, ele dá poder, tá? E o conhecimento do fato e o entendimento do fato como algo que faz parte do nosso dia, que a gente não pode ser revisionista com relação a isso, tá bom? Mais uma vez eu agradeço aos meus alunos pelo tempo na aula, agradeço a quem não é meu aluno pelos minutos que você permitiu que eu pudesse usá-los aí da sua vida. Fica aqui meu forte abraço e a gente se vê numa próxima. É isso aí, um abraço, com licença aí, pessoal, até mais.